Salve galera! E aí, sentiram nossa falta? Pois aqui estamos novamente com mais um personagem do Belém Noturna. Sim, essas entrevistas que eu estou fazendo aqui é para apresentar todos os personagens que povoam o cenário do Belém Noturna aqui nos arcos que eu narro de Vampira Máscara para vocês assistirem aqui no canal. Hoje trago mais um personagem gangrel, que é a personagem Felin, interpretada, já estreou como participação especial, mas logo em breve vai estrear como jogadora, valendo do cenário, interpretada pela querida Koda. Koda, dá aí uma boa noite pra galera, quer dizer, boa noite não, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que o pessoal for assistir, dá um olá aí pra galera. Bom horário para você que está nos assistindo, eu acho que essa é a melhor definição, né? Eu me chamo Koda, faço parte do grupo das Icamiabas, né? E eu que dou vida, voz e tudo, né, para personagem Feli. É isso aí. A Koda convidei recente, ela é uma das mais recentes do projeto. Ela está se juntando a Coterri Baronato da Cabanagem, cujo arco vai estrear esta semana aqui no canal. Então fiquem ligados, ela vai estar atuando direto com a galera. E o personagem dela já está redondinho e pronto para ser utilizado nas suas mesas. Quem está participando da campanha de financiamento recorrente que eu estou fazendo para angariar fundos para as ilustrações que estão sendo produzidas para o livro digital que será posteriormente carregado no Storytellers Vault, o personagem, que é a Felin, já logo estará também na linha de produção com a sua ilustração. Esta que está aí na tela, ela é provisória, não é uma ilustração que a gente tem o direito de uso no futuro livro que vai para o Storytellers Vault, mas servirá de base e inspiração para o oficial que será produzido. Então, logo em breve, Koda, a Felin vai ganhar uma ilustração oficial para ela. O que tu acha disso? Acho maravilhoso, lindo ver minha personagem nascer assim, né? Mesmo tendo uma É base, a gente já vê os traços ali. Ah, perfeito, amei. isso. E com o apoio de quem já está na campanha, ou você que está nos assistindo agora e nos der o prazer de apoiar uma vez por mês, você contribuindo com R$ 10, ajuda esse projeto a se tornar realidade. Todo o valor arrecadado será direcionado para financiar ilustrações. Eu não vou usar para mais nada. Se você topar me ajudar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do Catarse, da campanha de financiamento. Você pega, vai lá e apoia R$ 10 por mês. É tranquilo, é baratinho e você ajuda esse suplemento de Vampiro Máscara regional brasileiro ganhar vida. Então, vamos conhecer um pouco mais da Felin e Koda? Vamos sim. Vamos. Então, diga aí pra gente como é a Felin da forma que você idealizou ela. Eu idealizei ela, né, em dois parâmetros, tá? O primeiro foi antes dela receber o abraço e o depois dela receber o abraço. Antes dela receber o abraço, a Feli era aquela menina tímida, entendeu? Bastante estudiosa, mesmo depois do abraço ela nunca deixou de ser estudiosa, né? Mas assim, ela era aquela menina tímida que sofria muito abuso dos outros e deixava passar muitas coisas, né? Então ela era aquele tipo de pessoa que, por exemplo, o pessoal avacalhava com ela, ela falava, ah, não, deixa quieto, não vale a pena, tal, porque ela sabia que, assim, ela não tinha força para lutar, ela, né, era muito frágil, entre aspas, então ela não sabia se defender. E aí ela preferia deixar, assim, as pessoas pensarem o que quisessem dela. Então ela muitas das vezes era vista como estranha, porque ela não sabia se comunicar direito, entendeu? E ela se encantou muito mais pelos animais do que com as pessoas. Então, por isso que ela escolheu, inclusive, a função de veterinária. Depois do abraço, com a convivência, né?
com o Teodoro e tudo mais, como eu disse. Inclusive, vão assistir o coisa que ela fala sobre isso. Foi convivência com o Teodoro ensinou ela a ser muito independente, né? E a ser muito forte também. Então ela se transformou numa pessoa assim muito séria, não que ela seja rabugenta, mas ela é séria com quem ela não conhece, entendeu? E ela sempre procura assim, tá com a cabeça erguida, ela não abaixa mais a cabeça. Então ela tá sempre com a cabeça erguida, e isso pode às vezes soar para as pessoas como uma meio assim, meio arrogante e tudo mais, mas é apenas ela sendo assim, não abaixando a cabeça para não demonstrar fraqueza alguma, entendeu? Então ela é uma personagem depois do abraço mais séria, né, mais assim, mais desenvolta, mas depois que ela se adapta, que ela conhece a pessoa e que ela vê que a pessoa não tem realmente uma má índole, né, ela se solta, ela começa a conversar e aí ela vem uma Félin completamente diferente, né, do que a primeira impressão que ela passa quando chega. Inclusive, a Deusite teve um chilique por conta disso, gente. Eu juro que não é por mal, é porque ela é assim mesmo. E quem é sério vai entender, né? E se você é sério, já se identificou direto já com a Félix. Boa. Só para atualizar vocês, galera, como eu falei mais cedo, a Koda participou, teve uma participação especial no arco da Kotehi Lobo Caminhante, em que ela teve uns pequenos rusgas com a Bruhá Deusuit e com a Gangrel Luna. Foram cenas bem interessantes. Mas Koda, galera, a personagem da Koda, a Feli, é uma criança da noite. Combinei com ela que seria um personagem recentemente abraçado pelo Teodoro, e ela tá ainda dentro do contexto se inteirando do mundo dos vampiros, mais especificamente daqueles que estão em volta da Coterie e também dos anarcos de Ananindeua e Marituba. Koda, na tua visão, como a Feli está enxergando esse cenário dos vampiros que ela está tendo contato? Cara, a Feli, ela tá, assim, primeiramente muito perdida, né? É um mundo novo que ela tá descobrindo, tá se adaptando, né? É aquilo, o Teodoro ensinou e tá ensinando, né? É uma linha, assim, contínua, ela se posicionar. Então, ela já aprendeu muita coisa, mas ela ainda precisa aprender muito mais. Então, ela se encontra-se num momento um pouco perdida, né? Do que está acontecendo, quem ela deve confiar, quem ela não deve. Então, nesse momento, ela se apega muito mais ao Teodoro por conta disso, né? Ela, como eu disse, ela não enxerga o Teodoro como um pai, né? Ela enxerga ele como mais como um irmão mais velho. E nisso ela se apega nele para entender o que está acontecendo, quem ou não ela deve confiar. Então, a pessoa de confiança, primeiramente, assim, o topo da linha que ela tem é o Teodoro, entendeu? Então, quem ele disser assim mesmo, olha, eu confio, ela confia também. Eu não confio, ela não confia, entendeu? Né? Pode ser que depois ela passe a confiar na pessoa, mas eu acho assim, não é impossível, mas difícil, entendeu? Porque ela tem essa visão assim muito de criança, entendeu? Uma criança da noite não deixa de ser, né? Então, assim, muito de criança de tipo assim, ele é meu irmão mais velho, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá mais tempo nessa vida do que eu, então eu vou confiar nele. É mais ou menos essa visão, né? Que ela tem. Perfeito. Além disso, galera, a Felin tem uma agenda própria que vem desde a época de Mortal, que é o da preservação e proteção dos animais. Tu pode falar um pouco dessa faceta da Felin, Koda? Sim. Como eu disse, a Feren, ela, desde quando ela era mortal, ela nunca se deu muito bem com pessoas, né? Então, ela se via mais cuidando dos animais, ela teve uma conexão muito maior com os animais. Então, para ela, tráfico de animais, maltrato de animais é uma coisa, assim, para ela absurda, né? Ela não entende porque o ser humano precisa maltratar um animal para se sentir superior, entendeu? E aí em uma das partes, né, foi quando ela conheceu realmente o Teodoro, né, ela estava defendendo os gatinhos de uns moleques que queriam bater nos gatinhos
por puro prazer, entendeu? E ela se revoltou com aquilo, botou os moleques pra correr, mas é aquilo, né? É revidar e ser revidado de volta, né? Mas, assim, mesmo fraca, ela não deixou de proteger os gatinhos. Tipo assim, pode bater em mim, mas vocês não vão ferir esses animais. Então, elas têm essa conexão muito maior com os animais. Tanto é que ela é veterinária, então ela sente, assim, muita dor em ver animais sofrendo, animais traficados, né? Ela fica assim, poxa, eu queria poder fazer mais, né? Foi essa ambição de querer fazer mais pelos animais que levou ela e o Teodoro a se encontrarem, a juntar as ideias. Boa. E por falar em relações, tem um nome aí que é repetido várias vezes por você. Teodoro, que é o vampiro gangrel que criou a Feli. O Teodoro é representado pelo jogador Victor. Logo em breve ele vai estar aqui também com a gente. Ele vai ter depois o tempo dele, que ainda não trabalhei com o personagem dele, provavelmente vai ser o próximo. Mas eu gostaria de saber da Koda, como é. Tu já falaste aqui adiantando. Tu enxergas, no caso a Feli enxerga o Teodoro como um irmão. Mas conta aí essa relação, um pouco mais de detalhes. Como foi a aproximação dele com a Felin e como tem se colocado, por exemplo, recentemente vocês estiveram no território Garou, dos lobisomens, e vocês ficaram juntos lidando com essa situação difícil. Detalhe aí mais essa relação de vocês dois, da Felin e do Teodoro. No caso, a Feli, ela já tinha visto, o Teodoro já tinha se apresentado assim, muito entre aspas, como uma pessoa que queria adotar um animal. Ele se apresentou assim da primeira forma, e a Feli, como qualquer pessoa que passa na loja que ela estava estagiando, né, de veterinária, tudo bem, ela nem se importou em observar os traços dele. Foi no dia da fatídica noite que ela defendeu os gatinhos que ele se aproximou realmente dela, né? E ela pôde notar os traços deles e tudo mais. E eles começaram a conversar. Ela percebia que ele tinha o linguajar muito rebuscado, né? Ela não achava estranho, né? Ela achava isso, inclusive, interessante, né? Ele ter um linguajar mais rebuscado, uma coisa mais antiga, né? E aí, quando ele revelou o que ela era, ela diz, antes disso, ela disse, né, as ambições dela, que ela queria ter mais força para poder defender os animais, que ela queria ser assim mais empoderada mais para frente, né? Mas ela não tinha, ela dizia, eu não tenho o necessário para isso, né? Que foi quando o Teodoro revelou para ela o que ele era, né, e tudo mais, e fez um acordo com ela, né? De maneira alguma a Feli se sentia intimidada, né? Ela inclusive, tipo assim, o olhinho dela brilhou, né, com uma possibilidade de um novo mundo e de se renovar também. Então, assim, ela não se sentia intimidada por ele ser um vampiro, ela achou isso extremamente interessante, né? Tanto é que ela faz perguntas sobre esse mundo, né? Depois de transformar, ela faz perguntas sobre esse mundo, porque ela é muito curiosa, né? E desde então ela estabeleceu uma relação com ele de irmãos, né? Ela não enxerga como a maioria dos outros vampiros enxergam a pessoa que os criou como pai, né? A Feli sempre virou pro Teodoro e falou assim mesmo: não, eu tenho um pai, né? Você para mim é como se fosse um irmão, né? Você é como um irmão mais velho, né? Que me deu o que é necessário para me fortalecer. E desde então ela trata ele como um irmão mais velho, ela tem o maior respeito quando ele fala sério, né? Mas quando estão os dois ali no momento, ela tira com ele uma graça ou outra. Ele descobre coisas novas com ela a respeito das tecnologias e tudo mais, né? E ela aprende um pouco mais sobre as histórias da cidade, sobre a história, né, dos vampiros e tudo mais, e sobre a sociedade em si, né, de vampiros. Essa é a relação dos dois. Show. Além do Teodoro, também a Felin conheceu o gangrel mais antigo da região, que é o João Caminhante, que inclusive ela participou junto aos demais gangréus na conversa com os Garou. Qual é a impressão que a Koda não, que a Felin ficou do João até agora?
Pois é, a Feli, ela acha o João muito estabanado, apesar de ser o Gangrel mais velho. Ela acha ele muito estabanado, assim, muito lesinho e tudo mais, mas ela tende a enxergar que toda moeda tem dois lados, né? Ela acredita que ele é assim para aliviar um pouco o clima, que pode ficar mais tenso e tudo mais, né? Mas ela acredita que quando necessário, ele vai saber se portar, vai saber ser sério e vai saber ter uma voz ativa, né? Então, para Feli, ele é um eterno quebra-cabeça que, dependendo da situação, ele vai se portar de uma maneira. Entendeu? Mas ela continua achando ele muito estabanado e muito leso, assim. Para ela, ele é uma pessoa muito bem, né? Principalmente com as crias. Ela fica olhando para ele, lidando com as crias, ela fica tipo, meu Deus. É realmente, o João provoca, no mínimo, uma risada, no mínimo. E para fechar das relações, como a Feli enxerga os demais companheiros da Coterie, que é o Bruhá Eric Lodin e o sangue fraco Robson Flecha. Como é que ela enxerga essa relação entre eles nesse compartilhamento de território? Pois é, a Feli, ela é aquele ditado, né? Não fede nem cheira, né? Eles, para ela, é esse ditado, não fede nem cheira. Como eu disse, ela é muito afeiçoada ao irmão, então o que o irmão achar, ela acha também. É claro que ela, assim, procura sempre ver, né? Ela sempre tem esse pensamento. Eu concordo, mas eu quero procurar ter as minhas próprias opiniões a respeito. Então ela sempre procura conversar, ver realmente as intenções, né? Então ela sempre procura ver o outro lado da moeda, né? Ela tenta tirar as próprias conclusões, mas de princípio ela acha aquilo que o irmão dela achar, entendeu? Por ela ser bem afeiçoada ao irmão. Olhando as convicções aqui da Feli, a primeira delas a gente meio que já conversou aqui, que é cuidar e proteger os animais. No entanto, o segundo você colocou como defender os mais fracos. Tu pode explicar a escolha dessa convicção? É bem simples, na verdade. A Feli não suporta valentões. Ela é uma pessoa que sofreu muito na mão de valentões, de pessoas assim mal encaradas, né, de bullies, né, de pessoas que faziam maldade por puro prazer, né, com gente que eles viam que era claramente mais fraco. Então, ela se tornando mais forte, ela não suporta valentões, não suporta a pessoa que acha que você é mais fraco e por isso eu vou te peitar, eu vou tentar te botar para baixo. Então, ela não suporta esse tipo de gente, né? E aí ela entra em modo de defesa mesmo. Ela vai defender a pessoa que é mais fraca, mesmo assim não sendo uma pessoa que ela goste, né? Por exemplo, ou que ela tenha entrado em atrito, né? Se é alguém mais fraco que está sofrendo, ela vai em defesa. E a terceira convicção, sim, a Koda optou em ter três convicções. A terceira é ser grata àqueles que lhe estenderam a mão. Conta aí pra gente o porquê dessa escolha. Cara, assim, gratidão é uma coisa que muitas pessoas não têm, né? Eu acho que para um vampiro, na minha cabeça, assim, da Coda mesmo, né? E eu acho que se estende até para Felin. Um vampiro ser grato é uma coisa assim difícil. Então, assim, a Felin, ela sempre vai ser grata para a pessoa que estender a mão, para quando ela estiver numa situação difícil ajudar, quando ela tiver fome ofertar uma comida, ofertar alguma coisa, né? Então, ela sempre vai ser grata, é, às pessoas que estendem a mão a ela, que lhe dão oportunidades de se expressar, que lhe dão oportunidades, né, de fazer mais coisas, fazer mais planos. E é por isso, inclusive, que ela é extremamente grata, né, ao Teodoro, porque ele foi a primeira pessoa a lhe estender a mão, a primeira pessoa a dizer, não, você consegue muito mais do que você pensa. Então, ela é extremamente grata a ele. E é essa convicção que ela tem. Sempre vai ser grata à pessoa que lhe ajudar. Show de bola. Agora, olhando para as estatísticas da Felin, você
escolheu a força como principal atributo dela. Por quê? Cara, é porque eu queria fazer justamente como se fosse um espelho, né? Não lembro qual era o nome desse filme, mas era tipo um doutor maluco, entendeu? Eu não lembro o nome direito do filme, eu queria fazer esse espelho, né? Que ele era um nerd e tudo mais, ele toma uma espécie de solução, e aí ele vira uma pessoa mais descolada e tudo mais. Era mais ou menos esse espelho que eu queria ter da Feli, que era uma pessoa mais fraca, uma pessoa mais tímida, né? Mais acolhida, mais acanhada, que agora se tornou uma pessoa mais forte e tudo mais. E ela tem uma beleza estonteante, então ela se faz disso, né? De aquilo, quem vê cara não vê coração. Né? Nesse caso, quem vê cara não vê punho, entendeu? Ela é uma pessoa extremamente forte. Eu botei esse atributo de força justamente para isso. Para as pessoas pensarem que ela é fraca e ela mostrar que ela não é. Perfeito. Já em contrapartida, você escolheu como pior atributo da Feli a inteligência. Por quê? Cara, a Feli eu acho que a gente vai falar disso depois, mas um dos defeitos dela é ser esquentadinha. Então, assim, ser esquentada não combina muito bem com inteligência, porque é mais impulsivo, entendeu? Ela age no calor do momento. Então, a Fêlin, por mais que ela seja estudiosa, ela não é um poço de inteligência quando se trata, assim, de estratégia, de coisa. Ela faz o básico, aquilo que ela tem. Ela vê o que ela tiver, assim, de arma que ela sabe, ela tá usando, entendeu? E isso, inclusive, quem quiser assistir vai perceber isso, né? Eu vou falando as coisas, vocês vão percebendo lá, né? Vão assistir lá. Que ela não vê problema nenhum em jogar o irmão dela no meio do fogo. Não. Ele que fez, eu não tenho nada a ver. Então, pode ir, entendeu? Inclusive, foi o que a Luna chamou a atenção dela, né? Mas, assim, ela não é inteligente, mas ela é lógica, né? Ela não vai saber montar uma estratégia, desenhar o mapa, não é com ela, entendeu? Falar assim, a gente tem que fazer milimetricamente coisas, isso não é com ela, não contem com ela para isso. Mas assim, é para seduzir o cara, beleza, é para socar alguém, tamo junto, né? É para jogar o irmão na fogueira, a gente tá aí também. Mas é isso, Tu, ela é lógica, não inteligente, tu só falaste de prática. defeitos. Tu falaste de Pode. defeitos. Quais são os outros? Ai, eu lembro, né? Que ela é esquentadinha, né? Ela tem cabeça quente, né? Eu não lembro os outros. Eu posso adiantar aqui para ti. Tem a questão do contrabandista do bairro, que é o que faz o contrabando de animais, Sim. e tem aquela situação da briga em que ela acabou quebrando a máscara. Verdade. No caso do contrabandista, mano, tem um contrabandista ali da região próxima a ela que ela fica mordida porque o cara não tem escrúxulo nenhum. Ele fala na cara mesmo que ele contrabandeia, ele se orgulha por contrabandear, e isso irrita muito a Ofélia, né? A vontade que ela tem é de sugar até a última gota do sangue dele, e ela só não faz isso porque o Teodoro inibe ela, entendeu? Mas a vontade que ela tem é de dar um murro no meio da cara do maluco, né? Um defeito dela que ela fica muito pé da vida até se citar o nome dele, né? Que por acaso, gente, é o É, defeito inimigo da Felin. Por isso que tem essa representação tão forte na vida da Felin. Pode continuar, Coda. E na questão da briga, né? É aquilo, ela foi defender alguém, acabou saindo do controle, né? Porque é aquilo, a pessoa vê que ela é fraca e tal, ela tenta ter voz aí, ela tentou ter voz, né? O cara não foi para trás, aí ela acabou quebrando, tendo que quebrar a máscara para poder defender aquela pessoa, né? Porque ou era isso, ou ela tava em rabo, né? Ela e a pessoa. Aí acabou acontecendo. Mas ela levou o saravá dela, né? O puxão de orelha do Teodoro, mas
Foi isso. Boa. Agora uma coisa interessante, como você relatou ainda agora que o principal atributo da Felin é força e ela é para decidir a parada logo, não levar recado para recado para casa, tem que resolver, tem que lidar com tudo logo de imediato, de explosivo, mas a disciplina principal da Felin, você escolheu o animalismo. Eu entendo que combina com a relação dela com os animais, mas para mim me surpreendeu quando você não escolheu a disciplina física dos Gangrel, que é fortitude. Comenta aí pra gente. Eu escolhi o animalismo mais por conta da relação, né? Como tu falou, né? Eu entendi a lógica por trás, né? Por ela ser mais apegada aos animais, né? Por mais que ela tenha escolhido força como principal atributo dela, a relação dela com os animais é muito forte. Ela tem um vínculo muito forte com animais, né? Assim, eu digo que é palavras dela vindo na minha cabeça, que ela consegue sentir a dor dos animais, né? Suas frustrações, suas coisas, ela consegue sentir quando eles estão bem, quando estão animados e tudo mais. Então, ela criou esse laço muito grande com animais. Ela tem essa paixão muito grande com animais. E para mim não faz sentido algum escolher força e tudo mais e não o laço com o animal, que é a principal paixão dela, entendeu? Então, por isso que foi os animais ao invés da força. Boa. Bom, está chegando aqui ao final da entrevista, Koda, e aí eu vou te pedir para fazer uma fala final de dizer para quem for pegar o Belém Noturna, seja nesse processo de construção ou depois quando o arquivo digital já estiver finalizado e disponível, o que você recomendaria para o narrador que for utilizar a Felin como NPC ou a pessoa que for utilizar como personagem jogável? Que recomendação você daria para ela interpretar a Felin em jogo? Primeiro vamos com o narrador, né? Vai jogar a Felin de NPC. Sempre uma pessoa assim, procura entender uma pessoa bem, tipo assim, ela tá sempre com a cabeça erguida, né? Erguida, o peito estufado, ela não recua, né? O jogador vai dar uma resposta torta, ela dá uma resposta mais torta ainda. Ela é aquela que, inclusive, foi os meninos que falaram, dá tapa de luva, entendeu? Ela não vai retrucar assim, com desaforo e tudo mais, ela dá um tapa de luva, né? Ela dá o saravá dela com classe, entendeu? Ela procura sempre fazer isso. Só irrita quando a pessoa realmente começa a xingar ela e chega num ponto limite, né? Imagina assim, o teu ponto limite chegando é mais ou menos isso, né? Se a pessoa realmente ficar insistindo, aí é que a Feli extravasa. Mas ela sempre vai ser uma pessoa assim que vai estar sempre ao lado do irmão, sempre acuada, entendeu? Né? As pessoas vão responder, ela vai ficar assim, olhando, séria, tudo mais, né? Inclusive foi o que provocou a raiva da meu tweet. E aí, então, se for usar como NPC, é uma NPC mais séria, mais, assim, que eu digo, mais badass, é a guria das panteras, né? Que ela chega, ela é séria e tudo mais, ela age assim, bem, bem trajada, né? Como a gente diz. Como jogador, é basicamente as mesmas coisas, né? O tom de voz da Feli, ele é mais grave, ele é mais baixo, né? Esse é meu tom de voz normal, que eu tô falando aqui com vocês. O da Feli, ele é mais baixo, ele costuma ser mais aqui, mais centrado, bem mais posicionado. A pessoa fala, ela fala assim mesmo, sim, eu não concordo, mas eu acredito, que coisa. Então é um tom de voz um pouco mais baixo, ela não grita, né? Ela não fala alto e tudo mais, ela fala num tom de voz bem centrado. Claro, conforme a pessoa consiga escutar ela, né? Não é para falar baixinho, né? Agora tá suspirando, né? Mas eu acredito, e também é uma pessoa que sabe se prostar. Então, assim, se você, né, procura vídeos assim, de pessoas que sabem se prostrar, acho que um personagem, né, de filme que eu me baseei muito
a Feli, a personalidade dela, né? Foi a das Meninas das Panteras, né? Que é um momento com o Theodore, que elas tiram graça e tudo mais, né? Mas quando elas são sérias, quando elas precisam ser sérias, elas são, né? E as mulheres de How to Get Away with Murder, né? A professora lá, para mim ela foi uma inspiração excelente, né? E se vocês puderem também ver os trejeitos, assim, por exemplo, da Amanda, do Esquadrão Suicida, ela tem aquele jeito, né? O pessoal tá lá falando, é isso que a gente vai usar e tudo mais, ela, é, entendeu? E assim, séria, séria, entendeu? Não demonstra emoção alguma e tudo mais, só com quem ela conhece. Aí ela fica mais leve, é aquela coisa mais divertida, e é um trejeito mais suave. Mas enquanto ela não conhecer a pessoa realmente, enquanto a pessoa não se apresentar para ela, então ela é completamente séria. E eu esqueci de botar esse pequeno detalhe, é um pequeno detalhe da Feli. Ela não suporta homem, com exceção do irmão, entendeu? E do João. O João e o irmão são as únicas pessoas os únicos homens que ela tolera, entendeu? O resto, o que ela tem a ver? Ela não tem nada a ver. Então, assim, ela não suporta homens, né? Homens, para ela, inclusive, é o objeto de caça dela, né? Homens, para ela, são estúpidos. Então, ela não suporta homens, mas ela tem, né, apreço por ter amizades com mulheres. Então, é esse pequeno detalhe da Feli para você que quer botar ela como NPC ou jogar com ela. Ela não gosta de homem, né? Mas é casos e casos. Tudo depende de como a outra pessoa for jogar. Então, boa sorte. Boa. Então, galera, essa é a personagem Gangrel Felin, que é interpretada pela Coda no Belém Noturna. A personagem já está pronta e finalizada, toda aprovada, disponível para quem participa da campanha de financiamento recorrente. O link do Catarse está aqui na descrição para você considerar a possibilidade de apoio. Com R$10 por mês você vai estar ajudando esse projeto de uma cidade by night ganhar a sua versão digital lá no Storytellers Vault para vocês pegarem e jogarem à vontade. Para finalizar, Coda, onde é que a galera te acompanha, te vê as atividades do Icamiabas? Diz aí. Então, galera, ultimamente a gente está um pouco sumido das redes sociais, mas estamos voltando aos poucos. Mas é só procurar a gente lá no Instagram, né? Icamiabas RPG, tem lá no Instagram, sigam a gente. Quanto a mim, como mestra, eu tenho um livro, né, que está sendo publicado aos poucos no Wattpad, que se chama Avalon Ascensão, é sobre uma mesa também que eu fiz, maravilhosa. Já tem 20 capítulos, então, e continuando, né? E aí, vamos ver se a gente consegue terminar até dezembro desse ano, né? Tive problemas, então tive que parar de escrever. Mas bora ver se a gente consegue terminar até esse ano o primeiro livro. Eu tô na cabeça de ter uma sequência de 3 livros, então bora ver se a gente consegue. E é isso, galera, né? Qualquer coisa, só dar o feedback aqui sobre o livro. Leiam, é muito bacana a história que foi construída, né? Tem romance, tem briga, tem guerra, tem política, né? E assim, cagada atrás de cagada, né? E se eu puder, né, Raga, falar um pouquinho, só queria dizer que deem muito amor pra Feli, que ela tá sofrendo um pouquinho. Deem muito amor pra Feli. Eu espero que o projeto seja um sucesso, Raga. Desejo tudo do bom e do melhor. E assim, a Feli, eu espero que vocês se divirtam jogando com a Feli, porque ela é uma personagem muito boa de ser jogada. Quem é uma pessoa séria, que vive no meio sério, vai entender a Feli ser esculachada, né, por conta de ser séria em certos ambientes. E é isso, mas ela é um neném por dentro, gente. E é isso, galera. Bom jogo. Muito bom, muito bom. Coda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço a quem assistiu a gente aqui até o final. E para finalizar, Coda, te peço para que junto comigo diga tchau, Lilica.
Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.